Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico computacional. Similar ao que nós fizemos na aula passada, onde nós aprendemos o método da bisseção para encontrar raízes de equação, nessa aula eu vou usar o material da professora Ana Paula para ensinar um novo método, chamado método da falsa posição. Tá? E depois de vermos a teoria, eu vou resolver dois exemplos com vocês para clarear a ideia de como utilizar a teoria que nós vamos ver na sequência. Esse método da falsa posição, ele é bastante similar ao método da bisseção, ele também é um método intervalar, então nós precisamos, em cada passo do algoritmo interativo, definir um intervalo AKBK que contenha a raiz da função de interesse e depois a gente usa alguma estratégia para ir aproximando a raiz com uma sequência de pontos, né? x1, x2, x3, em cada passo que aqui está indexado pelo índice K. Então, o que acontece? Nesse método da falsa posição, a aproximação xk para a raiz da função de interesse passa a ser o zero da reta que passa por esses dois pontos especificados aqui. O ponto AK, f de AK e BK, f de BK. Tá? Então, em cada passo, o nosso intervalo AK, BK ele vai ser redefinido, assim como no método da bisseção. A gente precisa definir em cada passo um ponto para ser uma aproximação para a nossa raiz e, usando a condição do teorema da existência, a gente vê se necessário ter um próximo passo, em qual dos subintervalos gerados a gente vai trabalhar. Então, para melhor exemplificar o método, eu vou usar essa figura. Ela apareceu na aula passada, como nós tratamos do método da bisseção. E aqui eu tenho uma função, a gente está considerando a função no intervalo inicial denotado por A até B. A gente tem o valor da função nos pontos A e B, ponto inicial e final. E no método da bisseção, a gente usava o ponto médio do intervalo como sendo a aproximação naquele passo para a raiz da minha equação. Então, no primeiro passo era o ponto médio do intervalo AB, a gente definia em qual subintervalo eu ia trabalhar, usando lá, analisando a condição do teorema da existência, tá? E aqui no método da falsa posição é muito similar, exceto pelo fato de que a nossa aproximação não vai ser mais simplesmente o ponto médio do meu intervalo, mas ele vai ser a raiz da reta que passa, que é definida pelos pontos A, f de A, B, f de B, em cada passo do nosso método iterativo. Então, a gente sabe que definido dois pontos, a gente sempre consegue escrever a equação da reta correspondente, e o que a gente está dizendo, então, no método da falsa posição é que a aproximação para a raiz da função original que nós estamos interessados é a raiz, ou o zero, da reta que passa por esses dois pontos específicos. Por isso, ele, inclusive, é chamado de falsa posição. A gente usa a raiz dessa reta definida por esses dois pontos como uma aproximação para a raiz original que eu quero encontrar. Esse método também, por esse motivo, ele é chamado de método das cordas. Então, no primeiro passo do algoritmo, suponha que eu tenho inicialmente um intervalo AB definido como sendo um intervalo que contém minha raiz. Eu vou definir como x1 a aproximação no primeiro passo, aquele ponto onde a reta é definida por AF de A, BF de B, corta o eixo x. Feito isso, eu preciso de novo avaliar as condições do teorema da existência para saber se, no próximo passo do meu algoritmo, eu vou trabalhar no intervalo que vai de A até x1, no meu primeiro aproximação, ou se eu vou no intervalo que varia de x1 até B. A condição do teorema da existência nos fala aqui, né? Se a função avaliada no ponto é positiva no início do intervalo e negativa no final, esse é o intervalo que contém a nossa raiz, então nesse caso é claro aqui que a gente vai trabalhar no subintervalo x1 até xb, até b no próximo passo. Feito isso, eu preciso definir então de novo qual é o valor da minha função avaliada no novo início do meu intervalo. Aqui está denotado por A, mas é correspondente ao x1, né, a primeira aproximação no primeiro passo, e B. Então, encontrado esses dois pontos, AF de A, BF de B, define-se a reta, encontra o zero dessa reta e usa o ponto correspondente à raiz dessa reta como sendo a aproximação no segundo passo, e assim sucessivamente, até aqui nesse caso, onde num terceiro passo, nós encontramos um ponto que, supondo que é suficientemente próximo da precisão que vai ser determinada para a gente terminar o nosso método iterativo, então eu finalizo assumindo que esse ponto do último passo é a aproximação para a raiz da função que a gente está interessado. Notem então que esse método da falsa posição ele traz uma dificuldade a mais, que é a gente definir a reta que passa por aqueles dois pontos, mas o legal é que a gente consegue aqui uma fórmula definitiva para qual seria o valor do xk, ou seja, o ponto por qual eu vou
usar como aproximação para a raiz da função que eu estou interessado em cada passo, e a gente obtém uma fórmula geral para esse xk quando a gente analisa a fórmula geral para uma reta que passa nos pontos AK, F de AK, BK, F de BK, que é o que a gente vai precisar avaliar no cada késimo passo do nosso processo iterativo. Se nós denotarmos então por g de x, a reta que passa por esses dois pontos, cuja fórmula geral é p de x mais q, o p é a inclinação, o q é o intercepto, nós sabemos que essa reta tem que satisfazer essas duas equações. No ponto A, eu tenho que a f de A tem que ser p de A mais q, e no ponto B, f de B tem que ser igual a p de B mais q. Então, se a gente faz uma manipulação desse sistema de equações a fim de encontrar quem são a inclinação e o intercepto dessa reta, nós encontramos a forma geral para P e para Q, em função de A, B, F de A e F de B, que vai ser útil aqui para a gente, então, encontrar uma fórmula geral para o XK. Basta a gente pegar o valor de P e Q, que foi isolado desse sistema, e substituir na fórmula geral dessa reta G de X. Quando a gente faz isso, fazendo algumas manipulações algébricas a fim de encontrar o zero dessa reta quando avaliada no ponto xk, que seria a aproximação para a nossa raiz no késimo passo, nós conseguimos encontrar uma fórmula geral para essa aproximação xk, e essa fórmula geral ela é dada por esse que está dentro desse quadro que vocês veem aqui. Então, no final das contas, depois de todas essas manipulações, usando resultados aí de equações de reta e solução de sistemas lineares, a gente consegue encontrar que em cada passo do nosso processo iterativo, o ponto que vai ser usado como aproximação para a raiz da função de interesse é dado por A vezes f de B menos B vezes f de A, isso tudo dividido por f de B menos f de A. Então, a diferença do método da falsa posição para o método da bisseção é que aqui essa é a aproximação que nós vamos utilizar em cada passo para a raiz da equação, enquanto que no método da bisseção era o ponto médio do intervalo AB definido em cada passo. Então, de fórmula geral, o método da falsa posição ele é determinado por esses passos aqui, né? Dado o intervalo AB, que contém uma raiz da função que a gente está interessado, f de x, então o método da falsa posição ele pode ser descrito da seguinte maneira. Em cada passo eu vou aproximar a minha raiz por esse valor, por esse ponto. Eu vou subdividir, decidir em qual subintervalo eu vou continuar a minha busca, caso seja necessária. Esse subintervalo vai ser de A até XK, a minha aproximação atual, se a condição do teorema da existência valer para esse subintervalo, senão eu vou trabalhar no outro subintervalo gerado, que é o intervalo de XK até B. A busca continua até que o critério de parada seja atendido, e o critério de parada é como nós discutimos também nas aulas anteriores. Você impõe um limite de precisão ou uma tolerância para o seu método, quando essa tolerância é atingida, você encerra o processo iterativo. O algoritmo que seria implementado para fazer esse método, num caso geral, é esse que está dado nessa página. A gente não vai precisar programar, mas eu deixei aqui só para título de curiosidade de vocês, e caso alguém tenha interesse em fazer. Mas o mais importante é a gente saber como o método funciona, e por isso agora eu vou resolver um exemplo para a gente aprender como utilizar esse método. O exemplo é o seguinte: aproxime a raiz da função f de x dada por x ao cubo menos cosseno de x, utilizando o método da falsa posição, no intervalo 0,1, considerando o critério de parada dado pela distância absoluta da sua aproximação no passo k com a do passo anterior menor do que um epsilon, onde esse epsilon é de 0,05. O gráfico dessa função está dado aqui nessa figura, então é razoável a gente fazer a busca por essa raiz no intervalo de 0 a 5, a gente poderia até refinar um pouco mais ou definir um outro intervalo, mas nesse intervalo nós sabemos, pela análise gráfica, que existe uma única raiz da nossa função de interesse. O processo de encontrar essa raiz é o processo iterativo similar ao que nós fizemos no método da bisseção, exceto que agora em cada passo a minha aproximação não vai ser mais simplesmente o ponto médio, mas vai ser essa função aqui das minhas limites do meu intervalo, que aqui está sendo denotado por AK e BK, o limite dos intervalos em cada passo, e a nossa função avaliada nos pontos AK e BK.
Então, similar ao que nós fizemos no método da bisseção e similar à tabela que vai aparecer no software VCN quando a gente utilizar para resolver um problema desse tipo, nós temos aquela tabela onde em cada passo eu tenho os limites superiores, inferior e superior do intervalo de interesse, eu tenho o valor da função aplicada nos limites do meu intervalo e tenho uma aproximação correspondente gerada a partir desse intervalo que eu estou trabalhando naquele passo K. A função avaliada no ponto K, ela precisa ser calculada, porque isso é útil para a gente determinar em qual subintervalo que nós vamos reavaliar, refazer o processo, né, de aproximação da raiz, caso o nosso critério de parada não tenha sido atingido, e o critério de parada, nesse caso, foi diferente do que nós utilizamos nos exemplos da aula passada, mas é o critério que foi estipulado aqui. Então, o que acontece? No primeiro passo do nosso método iterativo, o limite inferior do intervalo A, que eu chamo de AK, é 0, e o limite superior é 1, certo? A função avaliada no AK ela é negativa, vale menos 1. A função avaliada no BK é positiva, 0,456, então, obviamente, tem uma raiz dentro desse intervalo. E qual é a nossa aproximação para a raiz dentro desse intervalo 0,1, no nosso primeiro passo do algoritmo? É o valor obtido ao substituir o valor 0 para o AK, 1 para o BK e o valor correspondente das funções nesses pontos aqui nessa expressão e gerou para a gente uma aproximação dizendo que a raiz é 0,685. O valor da função avaliado nessa raiz ele é negativo. E nesse primeiro passo, nós não somos capazes de calcular o critério de parada porque eu não tenho uma medida anterior, estou no primeiro passo. Então, nós vamos naturalmente fazer um segundo passo nesse nosso processo de aproximação da raiz. Mas em qual subintervalo eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar do AK até o XK, que é um ponto no meio do meu intervalo original, ou eu vou trabalhar do XK até o BK? Nós temos que avaliar a condição do intervalo do teorema da existência. Como a função é negativa no AK e negativa no XK, então nós sabemos que nesse primeiro subintervalo não existe uma raiz, a função não mudou de sinal. Por outro lado, ela é negativa no XK e positiva no BK. Então esse é o novo subintervalo onde a gente vai avaliar a raiz e refazer o processo. Então, o ponto inicial agora do novo passo é o meu XK do passo anterior, então o meu AK é o 0,685 e o BK é o B que a gente já tinha inicialmente novamente, que é igual a 1. De novo, avaliamos a função nesse novo AK e no BK que a gente tem nesse passo, calculamos o valor da função nesse AK e BK para obtermos qual é a aproximação da raiz nesse nosso passo, calculamos o valor da função nesse passo e agora nós somos capazes de avaliar qual é a nossa discrepância entre a estimativa, a aproximação que nós tínhamos para a raiz no passo anterior com relação ao passo atual e o critério de parada não foi atingido, então eu vou fazer mais um passo nesse meu processo. Então, no terceiro passo, quem é o limite inferior e quem são os limites superiores? Ao avaliar o que aconteceu no passo 2, nós vimos que a função era negativa no meu ponto XK, que é a aproximação que eu estou usando, e era positiva no ponto superior do intervalo. Então, é nesse subintervalo que eu vou trabalhar. Então, o meu AK é o XK do ponto anterior, é o 0,841, e o meu novo BK continua, na verdade, igual ao anterior, que era igual a 1. Ao substituir os valores de AK e BK na função e calcular a nossa aproximação, nós temos que ela é igual a 0,863. O valor da função aplicado nessa nova aproximação é de menos 0,009, que atinge, e essa nova aproximação atinge aqui, atende ao nosso critério de parada, porque a diferença entre a aproximação no passo anterior e no passo atual em valor absoluto é menor do que 0,05, então a gente para o processo iterativo e uma estimativa, então, para a raiz dessa função no intervalo 0,1 é 0,863, certo? Então, é muito similar ao da bisseção, exceto pelo fato de que agora a gente está usando essa aproximação em cada passo do nosso algoritmo, e não apenas os pontos médios dos intervalos definidos em cada passo. Antes de eu partir para um exemplo no VCN e finalizar a nossa aula, eu vou só fazer um comentário com vocês a respeito de uma comparação entre o método da bisseção e o método da falsa posição. Em geral, o método da falsa posição ele tem um desempenho melhor em termos de convergência. Ele demora menos, eu preciso de menos iterações para convergir até um ponto de referência para essa minha raiz. Isso é provado analiticamente, mas aí podem existir casos em que o desempenho dele é deficiente ou inferior ao método da bisseção. Só para dar um contra-exemplo, então, de que nem sempre ele é melhor, eu trago para vocês esse exemplo da função
x elevado a 10 menos 1, que é essa curva que aparece aqui mais à direita. E, naturalmente, quando a gente vai utilizar esse método da falsa posição, ou método das cordas, né, eu vou sair aproximando em cada passo do meu algoritmo por essas retas que estão aparecendo aqui nessa figura. Então, vocês percebam que a aproximação nesse caso, né, quando eu estiver pensando em fazer essa aproximação no intervalo 0,1, ela pode ser um tanto lenta. E se eu estivesse usando o método da biseção, será que isso ia ser mais rápido? Pausem o vídeo e tentem pensar um pouco se o método da biseção seria mais rápido nesse caso. Aparentemente sim, né? Porque a gente ficaria usando pontos médios do intervalo, só de pensar na primeira reta que une os pontos 0, f de 0, 1, f de 1, em detrimento de usar o ponto médio do intervalo 0,1, que seria 0,5, a gente já vê que na primeira aproximação o método da biseção já estaria bem mais próximo da raiz real do que o método das cordas, o método da falsa posição. Tá? Então, não é lei, não é regra absoluta que o da falsa posição sempre é mais rápido, mas em geral ele é sim. Agora, para finalizar, eu vou resolver um exemplo no VCN para vocês verem, mas é muito similar ao do método da biseção, basta que a gente seleciona o outro método adequado, que no caso é o método das cordas. Então, só para lembrar qual é o problema. A gente tinha um contexto, né, onde a gente estava estudando a velocidade para cima de um foguete, que era calculada por essa fórmula, e nós tínhamos aqui todas essas constantes definidas em certas quantidades, e o objetivo era encontrar o tempo t em que o foguete atingia a essas especificações, ou seja, qual é o instante em que o foguete, com massa inicial de 160 mil quilos, expelindo o combustível a uma velocidade de 1.800 metros por segundo, com uma aceleração da gravidade de 9,81 e com uma taxa de consumo de 2.600 kg de combustível por segundo, iria atingir uma velocidade de 700 metros por segundo. Então, na última aula, nós vimos que esse problema se resume a um problema de encontrar os zeros de uma função do tempo, dada por essa expressão aqui embaixo, que é um tanto feia com relação à nossa incógnita t, e que a gente pode usar os métodos numéricos para solucionar esse problema para a gente. Nesse caso, eu vou usar o mesmo critério de parada, o mesmo parâmetro de precisão usado nesse exemplo, ao ser resolvido com o método da biseção, que é o valor da função avaliado na aproximação do passo k ser menor do que 10 elevado a menos 8. Então, eu vou lá para o VCN para a gente resolver esse exemplo e compararmos os métodos neste caso. Bem, estando no VCN, a gente tem que localizar um módulo de cálculo de raízes. A gente tem o método da biseção, que foi usado na aula passada, e esse método das cordas é a maneira como o método da falsa posição é tratado aqui dentro do VCN, assim como em alguns outros livros, né, que a gente pode usar como referência. Ao clicar no método, a gente vai ter que escolher, primeiramente, qual é o critério, né, de parada que a gente vai utilizar. Então, está definido como sendo o valor da nossa função ser menor do que um certo epsilon. A função para a qual a gente quer aproximar é aquela função que foi definida no nosso problema do foguete. Eu tenho ela copiada aqui e escrevi com vocês na aula passada. A gente fez um estudo gráfico dessa função na aula passada e vimos que não é razoável fazer uma busca para valores acima de 100, nem valores abaixo de 0. E eu defini um intervalo de 0 a 50, vou usar o mesmo aqui. E o critério de decisão como sendo 10 elevado a menos 8. Aqui, então, está aquela tabela que vai ser preenchida pelo método, bastando que eu clique aqui em Calcula, assim como eu expliquei mais detalhadamente no método lá da biseção, e aí pronto, o resultado foi tomado. Aqui em cima está o resumo. Ele precisou de 32 iterações para encontrar uma aproximação para essa raiz. Aqui a aproximação foi de 26,4078, muito próximo que tinha no método da biseção. E o erro o primeiro passo, né, onde o erro foi atingido, menor do que o nosso limite, é esse que está especificado. Então é isso, o problema está resolvido. Notem que nós somos um pouco mais rápido no método da falsa posição do que no método da biseção, onde nós gastamos 36 iterações, tá? E, em geral, essa é a regra, mas podem ter casos onde isso não é verdade. Mas os dois métodos vão convergir, desde que a função esteja bem definida e você passe aqui um intervalo que contém uma única raiz dentro do suporte da função. Se eu não quisesse ter feito o processo todo de uma vez, mas quisesse ter visto passo a passo, eu posso ter feito isso desde que essa caixa de execução passo a passo estivesse marcada, né? Então, eu vou reiniciar para apagar o que ele fez, e tendo marcado a caixa,
ele vem me mostrando aqui o que ele vai fazer em cada passo. Então, é aquilo que a gente fez, eu fiz naquele exemplo à mão, ele também está resolvendo aqui para a gente passo a passo. E você, naturalmente, nesse caso, teria que ir clicando aqui cerca de 32 vezes até que encontrasse esse resultado. Tá certo? Então, é assim que a gente resolve com o método da falsa posição. E isso que vocês vão precisar utilizar quando necessitarem desse método para resolver algum problema. Fiquem então com esse exercício para vocês praticarem, seja no VCN ou se vocês quiserem fazer o processo iterativo na mão, que é achar uma raiz aproximada, né, para essa função, usando o método das cordas, o método da falsa posição, no intervalo que vai de 1 a 2, usando esse critério de parada. Bons estudos e até a próxima.